Hoje eu gostaria de compartilhar algo de uma forma um pouco mais pedagógica, em função dos 2 dias que vivemos. Ontem, 12 de outubro, no Brasil é o dia da padroeira, dia de Senhora da Aparecida, se comemora, de certa forma, o lado mais católico do Brasil, comemora com mais fervor a devoção a Maria, e hoje aconteceu lá no Vaticano a canonização da primeira brasileira, nascida no Brasil, a irmã Dulce, uma freira baiana, que foi canonizada então, como a primeira santa brasileira, Dulce dos Pobres. E todo mundo acompanhou isso na mídia, todo mundo viu essas coisas, e nós temos que nos lembrar que o nosso Brasil é cristão, e uma boa parte do Brasil é cristão católico, e outra parte é cristão evangélico. E outra parte é cristão nem muito católico e nem muito evangélico. Há um grande número hoje de cristãos que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, mas que não estão ligados a nenhuma igreja. Nem são católicos praticantes, nem são evangélicos praticantes, mas se autodefinem como cristãos. O cristianismo é uma religião de um aspecto muito amplo, né? E hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre esta questão da mediação, que é a principal diferença entre a percepção evangélica e a percepção católica romana da nossa relação com Deus, né? Há alguns cristãos brasileiros também dos ritos orientais, as igrejas ortodoxas, mas é uma comunidade muito pequena, estatisticamente falando. Mas nós temos os 3 grupos: cristãos orientais, cristãos romanos, cristãos evangélicos. Nem todo evangélico é protestante, mas isso vai demorar demais para explicar, deixa isso para lá, né? E temos os milhões de cristãos que não se rotulam em nenhuma denominação, mas todos nós, de alguma forma, temos um pensamento acerca da mediação. O que é mediação? A gente se relaciona com Deus, mas como a gente se relaciona com Deus? Por que no rito romano existe a canonização? Porque as pessoas veem na igreja o caminho da mediação. Quem é a igreja? A igreja é o clero vivo, presente, atuante, a começar do ponto mais alto da hierarquia. Hoje é Jorge Luiz Bergoglio, o Papa Francisco, os cardeais, os bispos, os padres, né, as diferentes ordens católicas, há muitas. Então, no catolicismo romano, a mediação se dá por meio da igreja, que é a igreja viva, a igreja presente, mas também é a igreja triunfante, é a igreja que já morreu e que está com o Senhor, e entendem os romanos que de alguma forma é possível mediação através deles. Ora-se a um santo ou uma santa, e este santo ou santa fala com Deus, e então a graça é obtida por essa mediação. Essa é a compreensão católica, né? Isso inclusive tem a ver com a veneração a Maria. Pode chamar de veneração, de adoração, cada um vai dar o nome, eles chamam de veneração a Maria. Por que os católicos têm especial carinho a Maria? Porque vem Maria como uma intercessora, vem Maria como uma mediadora. E de onde tiram isso? Tiram isso da própria Bíblia, né? Quando lá em João capítulo 2, conta a história do primeiro milagre de Jesus, a multiplicação da água em vinho. Jesus não está muito interessado em entrar na questão, diz para Maria, quando ela vem: filho, o vinho acabou. E Jesus responde assim: o que nós temos a ver com isso? Uma tradução mais exata para o português seria: mãe, isso não é problema nosso, o casamento não é meu, né? Isso é problema deles. E aí ela chama os criados e fala assim: atendam tudo que ele mandar. E aí acontece lá o milagre da transformação de água em vinho. Então Maria teria constrangido Jesus a fazer alguma coisa que, em princípio, ele não parecia muito interessado em fazer. Daí vem aquele adágio, né, aquela frase: pede para a mãe
que o Filho atende. Então, os católicos tiram dessa expressão, desse episódio, a questão de falem com Maria, porque Maria fala com Jesus. Maria é mãe, né? E mãe é mais afetiva, mãe é mais carinhosa. E por conta dessa questão, há uma série de outras doutrinas que nos diferenciam. Por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria. De onde vem a doutrina, né, o pensamento de que Maria foi concebida sem pecado? É de um pensamento meio natural, tem mais a ver com a racionalidade da fé cristã. Jesus é filho de Deus, sim. Jesus nasceu sem pecado, sim. Para Jesus nascer sem pecado, ele teria que nascer em um corpo de uma mulher também sem pecado. Esse é o pensamento católico. Então, Maria deve ter sido gerada sem pecado, para que nela depois pudesse ser gerado Jesus. Aí vem a doutrina da Imaculada Conceição, que não é bíblica, mas é quase que uma necessidade filosófica, digamos assim. E aí depois, bom, se ela foi gerada sem pecado e ela se manteve virgem, como afirmos a crença católica, né? Os evangélicos pensam diferente, mas os católicos vão dizer que Maria não teve filhos, Maria permaneceu virgem. Ora, se ela foi gerada sem pecado, se ela permaneceu pura, coisa mais natural é que morrendo ela faça o quê? Seja assunta ao céu. Então há uma série de doutrinas que são próprias do catolicismo, mas não são próprias dos evangélicos. Por quê? Por causa da visão que eles têm, né, de Maria como uma mediadora, Maria como uma intercessora. A própria reza de Ave Maria termina com a frase: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa é a frase que diz na reza dedicada a Maria. Então, rogai. A visão de Maria como intercessora. E essa é a nossa grande diferença, digamos assim, a diferença mais difícil da gente administrar. Eu lembro uma vez que eu estava com o Padre Ricardo, estávamos indo fazer uma formatura lá na Asa Norte, e conversa vai, conversa vem, no mesmo carro. Então, e aí, padre, qual é a nossa dificuldade, padre? Por que a gente se vocês forem um pouquinho mais compreensivos com a gente em Maria, eu acho que a gente consegue andar mais junto, né? Então, o que pega mesmo entre evangélicos e católicos é essa doutrina da mediação, que no catolicismo Maria é mediadora, os santos são mediadores, e para nós evangélicos não. Por quê? Porque nós somos mais literalistas em certos textos bíblicos. E o texto bíblico que eu quero ler com vocês está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, é onde Paulo vai usar o termo mediador. Paulo só faz isso 2 vezes, e eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o que é mediação. E eu quero não voltar a falar do ponto de vista católico, mas eu quero observar como nós evangélicos também temos nos distanciado da nossa crença original nessa questão do mediador. Tá bem? E quem me conhece sabe que sou bastante tolerante nessa questão do diálogo religioso e da fraternidade cristã. Respeito bastante as outras formas de crer dos nossos irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Vamos iniciar no verso 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ou seja, orem por todo mundo. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Por favor, vida mansa aqui não é a mesma coisa que alguns pensam hoje, tá? Vida mansa não é ócio. Vida mansa aqui é vida sem conflito, né? Vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso significa que é possível alguns terem conhecimento parcial da verdade.
compreendem, mas nós precisamos crescer e avançar na fé para termos pleno conhecimento da verdade. E aí Paulo dá uma guinada e entra num outro assunto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, ou seja, hoje. Por isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Nós gostamos muito da doutrina paulina, do ensino paulino, porque entendemos que Paulo foi nomeado por Deus como um mestre da fé e mestre dos gentios, ou seja, ensinar aqueles que não eram judeus a compreender a essência da boa nova de salvação. Mas vamos primeiro nesse ponto em que Paulo fala: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Aqui tem uma palavra no original muito interessante que aparece com muita raridade na Bíblia. Paulo só usa aqui em Timóteo e usa uma vez na carta aos Gálatas. Essa ideia de mediador é um termo raro na Escritura. No original ele vai aparecer também na tradução grega do Antigo Testamento no livro de Jó. Jó está no capítulo 9 do livro de Jó, na sua poesia, ele está falando da dificuldade que ele enfrentava para entender o seu sofrimento. E ele se percebe como um justo, mas está passando por uma prova desumana. E ele fala então na sua argumentação que ele gostaria de comparecer diante de Deus e ele gostaria de falar com Deus. Mas em um dado momento ele fala assim: mas ele é Deus e eu sou humano, e não há um mediador entre nós. Não há ninguém que possa pôr a mão sobre a minha cabeça e a dele. A mesma palavra grega traduziu o termo hebraico aí, né? E nas nossas Bíblias vai aparecer árbitro, mas é o mesmo termo grego que no Novo Testamento é traduzido por mediador. Quando Jó diz assim: ele é Deus e eu sou humano, não há ninguém que possa pôr a mão sobre a minha cabeça e a dele. Não há ninguém que seja ao mesmo tempo Deus e seja ao mesmo tempo humano. Esse era o problema de Jó. Jó está sofrendo e ele fala: eu quero conversar com Deus, quero que ele me apresente as razões, mas ele é Deus e eu sou humano. Ele faz o que ele quer e eu não posso fazer nada. Se você ler o capítulo 9 de Jó, você vai entender isso aí. Jó está falando da sua finitude, da sua pequenez, diante de um Deus que é todo poderoso e de um Deus que não pode ser questionado. Então o que Jó procura? Alguém que possa estar entre ele e Deus. Paulo vai falar na carta ao Timóteo exatamente com essa ideia. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque só Jesus pode pôr a mão na cabeça de Deus, porque Jesus é Deus, e se pôr a mão na cabeça significa fazer-se um com. Jesus é tanto Deus como é homem. Por isso Jesus é mediador. Está entendendo? Não é no sentido de, ele pode interceder, ele pode pedir, ele pode falar, porque ele ouve. Não, Paulo não está falando disso. Paulo tem uma ideia maior em mente. Jesus tem participação na natureza divina, mas Jesus também tem participação na natureza humana. Então ele é o único mediador. Ele é o único que está entre Deus e os homens. É uma definição acerca da pessoa de Jesus. Então, para nós evangélicos, quando a gente diz que Jesus é o único mediador, o que nós estamos dizendo é que Jesus é o único divino. E aí nós nos apropriamos do primeiro mandamento: somente ao teu Deus adorarás.
Somente a Ele prestarás culto. Vocês entendem? Então a nossa questão não está na mediação no sentido da intercessão. Pede, né? Pede lá, intercede lá. Não. A nossa questão está mais além. A nossa questão, a questão de fundo, é que só Jesus, para nós, tem natureza divina. Portanto, só Jesus deve ser adorado. Só Jesus deve ser cultuado. Alguns vão até nos censurar, dizendo, não, Jesus é humano. Jesus era um homem. Nós só podemos adorar a Deus. Durante séculos houve uma demanda séria sobre essa questão da divindade de Jesus ser questionada. Não são todas as pessoas que concordam que Jesus é Deus. Muita gente vai dizer que Jesus era um homem santo, que Jesus era um homem especial, que Jesus era um iluminado, que Jesus era um filósofo, que Jesus era um revolucionário. Muitas pessoas terão outras ideias acerca de Jesus. Mas os cristãos, sejam evangélicos, sejam ortodoxos, sejam romanos, os cristãos concordam em uma coisa: Jesus é Deus. Nisso estamos de acordo. Amém? Não senti convicção, senti segurança. Jesus é Deus. Não importa se você é romano, se você é evangélico, se você é protestante, se você é pentecostal, se você é ortodoxo sírio, ortodoxo grego, ortodoxo russo, parece uma igreja para cada gosto. Há muitas facetas de cristianismo, mas toda a religião genuinamente cristã vê Jesus como Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus está entre Deus e está entre os homens. Ele é tanto divino como ele é humano. Está claro? Por que então vem essa ideia da mediação por terceiros? Já que, usando o termo correto, mediador só Jesus, de onde vem essa outra questão? Vem da expressão religiosa, da vida religiosa. E Paulo usou esse termo, como eu disse a vocês, na carta aos Gálatas. E observe como é interessante quando Paulo fala do mediador na carta aos Gálatas, porque ele vai usar esse termo para um homem, ele vai usar esse termo para Moisés. Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versos 19 e 20, Paulo está falando sobre a lei. E ele fala assim: para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. Está falando da lei de Moisés no Monte Sinai. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. E aqui a mesma palavra que está lá em Timóteo. Foi pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Paulo aqui está dizendo, o mediador não é de um só. O mediador tem que estar entre Deus, entre duas pessoas. O mediador tanto é de um como é de outro. Essa é a ideia de mediador. Não é aquele que faz a média. É aquele que tanto pertence a um como pertence a outro. Mas Paulo fala assim, a lei foi dada por meio de um mediador, que é Moisés. Mas Deus é um só. Ele está dizendo que a mediação de Moisés não é exatamente uma mediação. É uma anomalia, digamos assim. E o que é a lei de Moisés? A lei de Moisés é a antiga aliança, é a velha aliança. E como é que aconteceu a lei de Moisés? Deus chamou Moisés quando ele estava no deserto e disse, olha, vai lá e tira o meu povo do Egito. Eu vou tirá-los do Egito e vou colocá-los na terra que eu prometi dar a seus pais. Como é que eu vou fazer isso? Eu serei com você, vou te dar poder, vou te dar autoridade. E ao longo de 40 anos, Moisés vai convivendo com aquele povo, vai fazendo milagres, vai fazendo coisas extraordinárias, abre o mar vermelho, e cai maná do céu, e água sai da rocha. Mas Moisés tem muitos problemas em conduzir aquele povo. Não é fácil o trabalho de Moisés. Algumas vezes Moisés fala com Deus, eu vou desistir, eu não aguento mais,
se o Senhor me ama, me mata. Tem hora que Deus fala para Moisés: Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo. Enfim, a relação não foi fácil. Algumas vezes Moisés pediu para morrer, outras vezes Deus pediu para Moisés: sai da frente, deixa eu matar eles. Mas eles conseguiram cumprir a missão. Quem lê Números vai entender o que eu estou falando. É muito interessante essa relação tensa de um povo no deserto com um Deus e um líder que é ao mesmo tempo um profeta. É Deus falando com eles, mas é humano. Moisés é um personagem ímpar na história. Paulo vai usar o termo mediador para Moisés, porque Moisés é a única experiência de uma teocracia. Deus governando por meio de um homem. É o único momento na história em que Deus governou, literalmente, por meio de um homem. Quando Deus falava, quando Moisés falava, era a mesma coisa. Isso só aconteceu naqueles 40 anos. Só aconteceu com Moisés. Então ali nós temos um tempo interessante de Deus se revelar por meio de um homem. E nós temos duas ações ali interessantes. Moisés é o profeta. Moisés, quando fala, é Deus falando. E Arão, irmão de Moisés, é o sacerdote. Quando Arão vai diante do altar e oferece o sacrifício, Arão representa o povo. Então, nos dias de Moisés, nós temos essa mediação, nós temos essa relação de Deus com o seu povo, por meio do sacerdote que representa o povo e do profeta que representa Deus. Tem uma história interessante em Números capítulo 16 e 17, que um grupo se rebela contra Moisés e chega lá dizendo assim: por que só você? Todo o povo é santo, toda a nação é santa, por que você está se assenhorando de nós? E era um parente de Moisés, da tribo de Levi, que também queria oferecer, ocupar o espaço sacerdotal. Ele questiona por que Moisés e Arão são os únicos que lideram o povo. E Moisés fala assim: olha, reúne os insatisfeitos aí. E se reúne a casa de Coré, Datã e Abirão, mais 250 homens lá que pegam os incensários, e acontece uma cena trágica, né? Esse pessoal que se rebela contra Moisés fala assim: olha, amanhã nós vamos ver se sou eu que estou usurpando o lugar que Deus não me deu, ou se são vocês que estão se rebelando contra Deus. Amanhã a gente resolve esse negócio. Mas já avisou para o povo: não fica perto deles não, que pode ser que a terra se abra e engula eles. Pois não é que aconteceu isso no dia seguinte? E os 250 homens que estavam com seus incensários querendo ocupar espaço de sacerdotes, veio fogo, saiu fogo do incensário e os consumiu a todos. É a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Números 16 e 17. Por causa disso aí, dessa tragédia, muitas pessoas hoje acham que sacerdotes e líderes religiosos são inquestionáveis. E esse é um erro, porque só Moisés teve esse status de receber a lei de Deus, que era uma lei transitória, era uma lei temporária, que tinha uma função, que deveria durar até o descendente, deveria durar até Cristo. Então Moisés foi dado a Deus lá no rio Nilo, quando a mãe o entregou, e Deus deu Moisés para Israel, para tirá-los do Egito, e Deus deu Moisés para a humanidade, para ensinar a lei e de alguma forma conduzir os homens a algum conhecimento de Deus. Mas é um conhecimento parcial da verdade, porque a lei ainda não era toda a vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus está em Jesus Cristo. Mas ainda não era tempo do Filho vir. Então a lei foi dada como algo temporário. Essa mediação de Moisés é algo extraordinário, fora da curva, é diferente.
Não houve outro profeta como Moisés. Ah, mas se levantaram contra Moisés e a terra se abriu e engoliram eles. Cuidado, hein? Não se levanta contra mim, não. Amigo, tu não é Moisés. Você não está fazendo cair maná na casa de ninguém. Você não está batendo cajado no chão e a poeira virando piolho para praguejar a vida dos outros. Algumas pessoas querem ter o brilho de Moisés, a autoridade de Moisés, a honra de Moisés, só que não tem o poder que Moisés teve, não tem a autoridade espiritual, não tem a estatura espiritual de Moisés, e me desculpem, ninguém vai ter. A velha aliança teve o seu brilho, teve o seu momento, teve o seu mediador, a velha aliança teve o seu momento na história que já passou. Moisés foi o que foi, mas foi. Não há outro Moisés. Arão era o sacerdote daqueles dias. E a casa de Arão foi sendo sucessiva, né? Os filhos foram ficando depois dele no ofício, até que um dia cessou o sacerdócio. Hoje não há mais nem profetas como Moisés, nem sacerdotes como Arão. Hoje existe Jesus e só. Por que então eu disse que é a religião que faz com que a gente crie esses mediadores? Porque muitas vezes nós, humanos, nos sentimos indignos de chegar a Deus. E se os romanos, ou romanistas, chegam a Deus orando aos santos de sua devoção, os evangélicos às vezes cometem o mesmo erro. Na igreja romana, pelo menos, há uma investigação se aconteceu algum milagre para que as pessoas orem pedindo àquela pessoa que interceda. As igrejas evangélicas não, depende de quem é o nome que está lá na campanha de cura divina. Nós às vezes cometemos o mesmo erro, achando que um homem ou uma mulher tem uma capacidade especial para nos representar diante de Deus. Aquela ideia da oração forte, não é, que tem uma igreja que gosta de usar, né, a expressão, venha porque vai ser uma oração forte. Que história é essa de oração forte? A sua oração tem mais eficácia que a oração dos outros? Ou então determina-se um número, né, os 70, os 50, isso e aquilo, os 318, aí vai lá a oração que faz a coisa funcionar mais. Nós corremos o risco de cometer o mesmo erro, de atribuir a pessoas ou a igrejas um poder de mediação. O nome de algumas igrejas já indicam isso. Aqui está o poder de Deus. O slogan de algumas igrejas vai dizer isso. Uma pretensão de ser a agência oficial do reino de Deus. Isso no sentido do poder, mas outros também vão fazer a mesma coisa no sentido da doutrina. Há quem se afirme como a igreja certa, a igreja verdadeira, porque nós temos a doutrina bíblica. Há um tempo atrás eu estava dando aula lá na Bahia, lá em Barreiras. E aí o aluno todo animado, não, porque a nossa doutrina é bíblica. Eu falei, de que Bíblia você está falando? Nessa Bíblia aqui que nós temos. Não, mas quem traduziu essa Bíblia? Que língua está essa Bíblia? É português. E quem traduziu essa Bíblia? Não sei. Eu falei, então, quem te garante? Quantas Bíblias em português nós temos? Qual delas está certa? E a interpretação de um texto, um diz A, outro diz B, outro diz C, qual está certo? Mas sem a Bíblia. Eu falei, sim, mas qual a interpretação bíblica? Determinado texto, um pastor fala uma coisa, outro pastor fala outra coisa, qual de nós está certo? Nossa igreja é a verdadeira. Quando eu digo que a nossa é a verdadeira, eu estou dizendo que as outras são o quê? Ou pelo menos menos verdadeiras, né? Elas têm um conhecimento parcial da verdade. Ora, será que alguma igreja pode dizer nós temos a verdade? Toda, completa,
revelada. Então, toda igreja, todo ajuntamento religioso, todo grupo, dê o nome que você quiser dar, todos nós somos expressões de cristianismo. E todos nós vamos pensar culturalmente, intelectualmente, religiosamente, vamos interpretar a Bíblia. É verdade que, com sinceridade, todos nós estamos procurando ser verdadeiros em tudo que fazemos. Nós estamos procurando acertar em tudo que ensinamos. Nós estamos nos esforçando para ser corretos. E eu quero dizer para vocês que eu sou sincero. Talvez eu seja sincero demais, é por isso que às vezes alguns têm problema com o meu excesso de sinceridade. Às vezes eu cometo sincericídios. Tem alguns pastores que estranham a minha excessiva sinceridade, porque eu exponho as minhas perguntas, eu exponho as minhas dúvidas, eu exponho as minhas fragilidades, mas eu estou sinceramente tentando descobrir toda a verdade, eu estou tentando buscar o maior conhecimento. É por isso que eu estudo até hoje, e ando com quem estuda mais que eu, e leio quem sabe mais do que eu, para ver se de alguma forma, à medida que eu vou envelhecendo, eu me torno como um vinho velho num odre velho, que vai ficando cada vez melhor. E eu estou me esforçando ainda hoje para encontrar toda a verdade. E confesso que ao longo desses anos eu vou passando por transformações. E assim como eu faço, eu creio que muitos, eu quero crer que todos estão fazendo isso, com sinceridade. Então nós somos cristãos sinceros, que acreditamos no que pregamos e pregamos de acordo com aquilo que a gente e vivemos de acordo com aquilo que a gente prega. E nós temos que entender que a nossa forma de crer, a nossa forma de pensar, ela deve ser coerente, sincera, com as nossas próprias convicções. Por outro lado, temos que compreender que outros pensam diferente, porque tem cultura diferente, porque tem experiências diferentes e tem vivências diferentes. Talvez você diga a alguém: você não deve orar a um santo, você deve orar a Jesus Cristo, porque Jesus ensinou: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então a Bíblia manda a gente orar a Jesus. Amém, a Bíblia diz isso. E eu creio assim, e eu faço assim. O problema é alguém que orou para um outro mediador e alcançou a graça. O que você diz para ele? Ontem foi um dia assim, né? Muita gente foi Aparecida, e alguns foram agradecer o quê? A graça recebida. Para nós evangélicos, no nosso forma de crer, o que nós diríamos? Pode até ter recebido a graça, mas quem concedeu a graça foi Jesus, porque Deus é bom, e mesmo quando a gente ora com o endereço errado, Ele responde. É sério, essa é a nossa resposta evangélica. A pessoa foi lá, ela orou para Maria, e Deus ouviu a oração. Maria não fez nada. Deus ouviu aquela oração, viu a fé daquela pessoa, e Deus concedeu a graça. Não foi Maria, foi Deus, porque Deus ouviu a oração. A pessoa orou errado, mas Deus fez certo. Deus escreve certo em linhas tortas. Esse é o pensamento evangélico. Agora, você acha que o católico que orou para Maria vai se convencer com esse teu argumento? Ele vai dizer: não, eu pedi para Maria, Maria pediu para Jesus, Jesus pediu para o Pai, e eu recebi minha graça. O que eu estou querendo com isso, né? Dizer para vocês pegarem um caminho mais longo? Ou para continuar pegando um caminho curto? Ou ter um caminho só? Só estou querendo dizer a vocês que essa doutrina da mediação, para nós evangélicos, ela é mais simples.
Para nós evangélicos, Jesus é o único mediador. Porque Jesus é Deus e porque Jesus é homem. Então nós não temos muito o que pensar. E nós nos sentimos alcançados pela graça de Deus, com liberdade de falar diretamente com Deus, porque quando lemos a Bíblia, nós aprendemos isso. Pedi ao Pai, orai ao Pai, o Pai ouvirá a sua oração em secreto. Nós aprendemos a falar diretamente com Deus. Essa é a nossa tradição, essa é a nossa cultura, esse é o nosso jeito de ser. E nós entendemos, de forma paulina, porque somos mais afeitos à leitura bíblica, somos mais afeitos à exatidão textual da Bíblia, nós entendemos que esse é o caminho. Orar ao Pai por meio de Jesus Cristo. Orar a Deus, orar ao Espírito Santo, e amém. É o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de fazer. E os que fazem diferente? Fazem diferente. É a fé que eles têm. Temos que aprender a respeitar o jeito como os outros agem, como os outros se comportam. Não discutirmos estas coisas. Não desprezarmos as outras experiências religiosas. Não ignorarmos que há diferentes formas de cristianismo. Alguns talvez vão dizer: essas pessoas não estão salvas, porque elas não estão crendo em Jesus, estão crendo nos outros. Quem é você para julgar? Às vezes você, quando está com uma necessidade muito grande, em vez de orar para Jesus, vai lá pedir para um pastor orar por você. Talvez você, quando esteve desempregado, foi fazer campanha em alguma outra igreja por aí, que aqui a gente não faz. Talvez você, quando teve uma doença muito séria, foi na casa de não sei quem, não sei ali, não sei aonde, pediu uma oração mais forte. Vai dizer que você nunca fez isso. Não é a mesma coisa? Mais tolerância, irmãos. Mais compreensão. E para nós que somos cristãos evangélicos, biblicamente falando, eu creio que nós recebemos a graça de uma iluminação acerca da verdade das Escrituras. Nós temos como autoridade sobre nós as Escrituras. E é por isso que a gente sempre se submete às Escrituras. Nós somos o povo da Bíblia. A gente estuda a Bíblia. A gente segue a Bíblia. E essa é a nossa forma de ser cristão. Há outras expressões que seguem a tradição. Cada qual sabe o que está fazendo. Mas eu vejo certa sinceridade aqui, certa sinceridade ali, e é isso que me inspira a não combater quem anuncia Cristo. Como Paulo ensinou, o Evangelho deve ser pregado por muitos motivos. Há quem pregue por vaidade, há quem pregue por dinheiro, há quem pregue por outros interesses. Mas, como disse Paulo, o importante é que o Evangelho está sendo pregado. Eu prefiro conviver num país com muito mais cristãos. E prefiro que haja diferentes formas de cristianismo do que o contrário. Quando os nossos missionários, como a Raquel Elana, que está na Turquia, encontram um cristão lá, eles ficam felizes. E não se preocupam se é um ortodoxo, se é romano ou se é evangélico. Porque lá a maioria não é cristã. Quando alguém está num outro país, onde o cristianismo é religião minoritária, o importante é uma cruz. Não importa de que jeito você ora ou reza. Que tal a gente ser um pouco mais tolerante uns com os outros, mais compreensivos uns com os outros, e ao invés de ficarmos discutindo ramos de cristianismo, darmos as mãos e glorificarmos a Deus? Porque eu desconfio que o céu vai ser um só. É bom a gente aprender a conviver. Amém? Vamos orar. Senhor,
Eu quero te agradecer hoje pela vida de pessoas como a irmã Dulce, mulheres como ela, que abriram mão de casamento, abriram mão de família, e hoje há muitas mulheres como ela que cuidam de pobres, que cuidam de crianças, que cuidam de idosos, porque se tornaram esposas de Cristo e servem a Cristo servindo a pessoas. Enquanto nós nos reunimos em nossos templos, há milhares de religiosos que estão nas favelas, que estão nas ruas das cidades, como Madre Teresa fez na Índia. Não há só missionários evangélicos, há missionários católicos, há missionários ortodoxos, e todos eles estão testificando que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo salva. Obrigado, Senhor, porque muitas pessoas não estão presas a um clero ou a uma tradição religiosa, mas estão comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. E estão te servindo não porque estão dentro de uma instituição, mas porque estão debaixo de uma missão. Há homens, há mulheres, há anciãos e anciãs, e até mesmo adolescentes e jovens, que já aprenderam a te servir desde cedo e estão apaixonados pelo Evangelho de Jesus Cristo, e estão envolvidos com a proclamação desse Evangelho, e estão preocupados com o destino final das pessoas, estão pensando na salvação dos perdidos e não no crescimento das suas instituições. Obrigado, Senhor, porque o cristianismo não está preso nas catedrais. O cristianismo não pertence ao clero. O cristianismo não é do Papa, dos bispos, cardeais, nem dos patriarcas, nem dos pastores e apóstolos evangélicos. O cristianismo é do povo, Senhor. Está na boca do povo, está nos joelhos do povo, está nas mãos do povo, está nos pés que caminham. O cristianismo continua se expandindo, Senhor, boca a boca, pessoa a pessoa, pais transmitindo a fé aos seus filhos, como vimos hoje. O cristianismo, Senhor, é maior do que as estruturas religiosas que parecem governá-lo. O cristianismo é obra do Espírito Santo. O cristianismo é obra de Deus. O cristianismo é para a glória de Cristo, não é para a glória dos homens. O cristianismo é para a liberdade das pessoas, não é para a escravização que a religião muitas vezes impõe. O cristianismo é para restaurar, para curar, para levantar, para fortalecer, para trazer perdão, para trazer reconciliação, para trazer cura. O cristianismo encoraja, Senhor, e não amedronta, não enclausura, não persegue. O cristianismo louva, Senhor, e não difama. O cristianismo, ó Deus, traz vida, e não a fogueira da Inquisição, e não a condenação dos homens. Que nós sejamos cristãos, Senhor. E se batistas, bons batistas, que conheçam a Bíblia, amem a Bíblia e vivam de acordo com suas convicções. Se não formos batistas, formos outras coisas, Senhor, que sejamos verdadeiros, sinceros, honestos, coerentes, crentes que pensam, sentem, pregam e vivem com coerência.
por mim, Senhor. Não é fácil ser pastor de 500 consciências. E nem quero, Senhor, fazer todos pensarem como eu. Mas pensar diante de todos eles é de fato um desafio, Senhor. Ser lúcido, ser honesto, ser claro, ser transparente o tempo todo. Ah, Senhor, eu peço que Tu me ajudes nas minhas dúvidas, nas minhas questões, que o Teu Espírito me ilumine e que de alguma forma eu possa ser apenas mais um que caminha no meio de uma gente que também Te busca. Que nós sejamos gente simples, de fé simples, mas que sabe que anda com Cristo. É a nossa oração, Senhor, nesse dia em que uma mulher foi reconhecida por muitos, que nós evangélicos não nos atrevamos a desprezar o testemunho de vida, que merece louvor. Que nós possamos nos inspirar em bons exemplos e aprendermos a ser tolerantes e compreensivos, embora convictos da nossa forma de crer e pensar e interpretar as Escrituras. Amém.